Olá, pessoal. Hoje eu vou passar mais uma dica para vocês, esta dica chamada emprego dos artigos. Mas antes da gente começar a falar sobre o emprego dos artigos, eu gostaria que vocês dessem uma curtida no canal, se inscrevessem no canal também, para que o canal possa crescer. Tudo bem? Vamos lá então. Emprego dos artigos. Primeira regrinha. É obrigatório o emprego do artigo definido entre o numeral ambos e o substantivo a que se refere. Exemplo: o juiz solicitou a presença de ambos os cônjuges. Então, ambos é um numeral, cônjuges é um substantivo. Neste caso, né, entre os dois aqui eu coloco o artigo. Próximo item. Pronome relativo cujo e flexões. Nunca deve ser usado artigo depois do pronome relativo cujo e flexões. Exemplo: este é o homem cujo amigo desapareceu. Este é o autor cuja obra conheço. Então, aqui, né, eu tenho o pronome cujo e cuja, tá? Então, neste caso, eu não coloco o artigo. Amigo é masculino, cujo vai para o masculino, obra é feminino, cuja vai para o feminino. Mesmo assim, eu não coloco artigo, porque a regra proíbe, né? Nunca se deve ser usado artigo depois do pronome cujo. Então, depois de cujo, não coloco artigo. Neste item, não se deve usar artigo antes das palavras casa, no sentido de lar, moradia. Então, quando eu tenho a palavra casa em alguma frase, trazendo a ideia, né, de lar, de moradia, eu não uso artigo. Quando eu tenho a palavra terra, no mesmo caso também, só que no sentido de chão firme, também não uso artigo, a menos que casa e terra venham especificadas. Então, exemplo: eles estavam em casa. Aqui, casa no sentido de moradia, né? Estavam em casa, na sua casa. Então, aí eu não uso artigo. Agora, quando eu especifico a casa, eles estavam na casa dos amigos. Que casa é essa? Então, a casa é especificada, a casa dos amigos, certo? Aí, neste caso, eu coloco artigo. Mas como é que eu sei que tem artigo aqui? Eu tenho que desmembrar, então, esse termo aqui, né? Esse termo aqui é formado pela junção da preposição em mais o artigo definido a singular, certo? E aí, então, surgiu o na, ok? Então, aqui eu tenho um artigo nesse exemplo aqui. Os marinheiros permaneceram em terra, mesma coisa. Terra, então, no sentido de chão firme, não coloco artigo. Os marinheiros permaneceram na terra dos anões. Então, aqui, terra é um termo especificado. Que terra é esta? Terra dos anões. Então, eu coloco o artigo. Como é que eu sei que aqui tem um artigo? Mesmo caso do outro exemplo, né? Esse termo aqui, né, ele foi formado pela preposição em mais o artigo a, então surgiu o termo na. Neste caso, então, eu tenho um artigo ali. Neste item, nomes de lugar. Não se emprega artigo diante da maioria dos nomes de lugar. Passar o carnaval em Salvador, não vai artigo. Florianópolis é a capital de Santa Catarina, não coloca artigo. Nevou muito em Roma, não coloca artigo. Por quê? Porque Salvador, Florianópolis e Roma são nomes de lugares. Então, não se emprega o artigo diante de nome de lugares, da maioria. Importante: se o nome de lugar vier qualificado, o uso do artigo será obrigatório. Exemplo: Florianópolis e Florianópolis e Salvador no item anterior não foi artigo, né? Não foi colocado, mas aqui Florianópolis está qualificado, né? Tem um adjetivo aqui, né? Uma qualificação de Florianópolis. Então, neste caso, eu coloco o artigo: a bela Florianópolis. Aqui também, Salvador, né? No item anterior, sem artigo, não veio acompanhado de artigo. Mas neste exemplo, Salvador está sendo qualificado pelo adjetivo velha. Neste caso, então, a velha Salvador. Aí eu vou colocar o artigo, ok?
Alguns nomes de lugar vêm antecipados em artigo, em especial os nomes de continentes e os derivados de nome comum. O Rio de Janeiro, a Bahia, os Açores, as Américas. Então, alguns lugares, né, já vêm com o artigo antecipado, ok? Próximo item. Pronomes possessivos. É facultativo o emprego de artigo definido diante dos pronomes possessivos. O que quer dizer isso? Que tanto faz eu colocar o artigo ou não colocar o artigo, não vai estar errado, certo? A regra me dá essa liberdade. Deixar o meu livro na sala. Meu é um artigo definido, não tem. Aliás, é um pronome possessivo, não coloco então o artigo definido. Não está errado. Posso dizer também, deixar o meu livro na sala, tranquilo, não estará errado. É uma opção. Não conheço sua namorada, mesma coisa, sua pronome possessivo, né? Não coloquei o artigo aqui, não há necessidade, não estará errado. Não conheço a sua namorada, tranquilo também, né? Eu tenho essa opção de colocar o não artigo diante de pronomes possessivos. Nomes de pessoas. Com nomes de pessoas, geralmente não se usa artigo. Capitu é personagem de um romance de Machado de Assis. Capitu é o nome de um personagem, não se coloca artigo. Napoleão mudou os rumos da Revolução Francesa. Napoleão é o nome de uma pessoa, não coloco também o artigo. Pronome de tratamento. Não se emprega o artigo antes dos pronomes de tratamento, com exceção de senhor, senhora, senhorita e dona. Exemplo: Vossa Excelência resolverá. Desculpe. Vossa Excelência resolverá os problemas de Sua Senhoria. Então, Vossa Excelência é um pronome de tratamento, mas ele não é um pronome de tratamento que está na regra da exceção. Então, neste caso, não coloco artigo. Conheci Vossa Alteza no passado, mesmo caso, Vossa Alteza é um pronome de tratamento, mas não está encaixado na regra de exceção. O que o senhor deseja? Aqui sim. Senhor é um pronome de tratamento que está dentro da exceção, então nós vamos colocar o artigo. A senhorita não vai à festa também, senhorita também está dentro da exceção, né? No pronome de tratamento, a senhorita, coloca o artigo. Não vi a senhora ontem, mesmo caso. Senhora, né? É como está no item anterior, né? Ó, não se emprega o artigo antes dos pronomes de tratamento, com exceção. Então, é uma exceção também, senhora, e então eu vou colocar o artigo. Quando se tem superlativo, empregue-se o artigo definido com o superlativo. Não consegui resolver as questões mais difíceis. Então, aqui está sendo referido nas questões mais difíceis que foram colocadas. Então, estas não foram resolvidas, aí então eu coloco o artigo aqui, porque as questões mais difíceis traz a ideia de superlativo. Resolvi as mais difíceis questões, mesmo caso também, né? Só foi invertido aqui a construção da frase, mas a ideia é a mesma. Importante. Considera-se errada, neste caso, a repetição do artigo. Não consegui resolver as questões as mais difíceis. Eu não posso repetir o artigo. Neste caso, ficará errada a construção da frase, tá? Então, eu devo sempre colocar não consegui resolver as questões mais difíceis e não as questões as mais difíceis. Aí eu estou repetindo o artigo. Neste caso, a construção estará errada. Pronome definido todo. Depois do pronome definido todo, emprega-se o artigo quando se quer dar a ideia de inteiro e totalidade. Quando se quer dar a ideia de qualquer, omite-se o artigo. Exemplo: ele leu todo o livro. Aqui eu coloco o artigo porque a ideia que está sendo construída aqui é que foi lido o livro inteiro, certo? Então, totalidade, inteiro. Todo homem é mortal. Aqui neste caso, qualquer homem é mortal, então eu não coloco artigo, porque eu tenho a ideia de qualquer, tá?
Todo o país comemorou a conquista. O país inteiro, o país na sua totalidade comemorou a conquista. Então, aqui eu tenho que colocar o artigo. Todo país tem seu governo. A ideia aqui construída é de qualquer país, né? De cada país. Qualquer país tem seu governo, então não se coloca o artigo. Se omite o artigo. Importante. No plural, todos e todas sempre virão seguidos de artigo, exceto se houver palavra que o exclua ou numeral não seguido de substantivo. Exemplo: todas as alunas compareceram. Aqui, todas no plural, né? Se todas está no plural, então virá seguido de artigo, certo? As alunas. Todas estas alunas não compareceram. Estas está excluindo, né? Então, na exclusão, eu não coloco o artigo. Aqui, nomes de revistas, jornais e obras literárias. Não se une com a preposição o artigo que faz parte do nome de revistas, jornais, obras literárias. Li a notícia em O Estado de São Paulo. Aqui eu tenho o, né? Que faz parte do nome do jornal, o Estado de São Paulo. Neste caso, eu não posso unir, então, a preposição com o artigo. Não posso colocar aqui uma preposição, é só o artigo. Eu não posso dizer li a notícia no jornal. Não, eu li a notícia em o jornal, em o Estado de São Paulo, né? Porque seria a mesma coisa que eu dizer no jornal, no Estado de São Paulo, tá? Porque se eu dissesse, eu li a notícia no estado de São Paulo, eu estaria lendo a notícia lá no estado de São Paulo. É diferente de eu ler a notícia em o estado de São Paulo, que é a ideia de jornal, certo? A notícia foi publicada em O Globo. Eu não posso dizer que a notícia foi publicada no Globo, né? Então, se eu colocasse o no aqui como no estado de São Paulo aqui, se eu colocasse o no, né, estaria unindo a preposição com o artigo. Então, eu não posso fazer isso. Por quê? Porque eu tenho aqui o nome de um jornal, né, em nome de revistas, nome de obras literárias também eu não posso fazer isso. Então, não se deve unir a preposição com o artigo, né, que faz parte do nome de revista. Então, o aqui faz parte do nome do jornal e aqui também. Bem, se gostaram da dica de hoje, curtam o canal e não deixem de inscrever-se. É muito importante para que o canal possa crescer. Certo? Conto com vocês então, ok?